você. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo e ele tem uma palavra para você. Aleluia, que vai de encontro ao teu coração. Eu estava hoje ali no meu lar, aleluia, e eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para o teu povo hoje naquele lugar, Senhor? E o Senhor dizia assim: minha serva, diga para o meu povo que eu estou sarando as feridas do coração. As feridas, irmão, hoje Deus está entrando nas tuas feridas. Deus está sarando ferida da alma hoje neste lugar. Alguém que te feriu com palavras, alguém que você não consegue perdoar, alguém que te magoou profundamente, que te humilhou, que te virou as costas no momento em que você mais precisava. Deus diz que hoje está sarando as feridas da alma. Deus hoje está entrando no profundo do teu coração e sarando a tua ferida, porque Ele quer que você tenha liberdade na presença dEle. E o coração ferido não tem como ter liberdade na presença dEle. O coração ferido não tem como permitir que o Espírito Santo entre e faça morada e tenha liberdade. Então hoje Ele está passando o bálsamo de Gileade no meu e no teu coração. Eu estava sentada ali, aleluia, nossa irmã começou a louvar e o Senhor me mostrava papéis voando, 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 e eu dizia: Deus, que negócio é esse? E o Senhor dizia: fala para o meu povo que eu ainda continuo sendo advogado e juiz. Fala para o meu povo que o que está embaixo eu vou pôr em cima. E hoje Deus está assinando a tua vitória. Hoje a caneta de ouro desceu neste lugar. Ele está assinando vitória de crente aqui hoje. Ele é o teu juiz. Ele é o teu advogado. E agindo Deus, ninguém me impedirá. Aleluia. Ele é fiel com a tua palavra. Você entrou por essas portas hoje e disse: Deus, o Senhor sabe da minha situação. Olha como está. Cheguei no meu limite. Não tenho saída. Ele é a tua saída. Ele é a tua e a minha saída nessa noite. Ainda que o adversário da nossa alma se levante com grande fúria. Eu sexta-feira passada fui parar no hospital. Fiquei 1 hora no soro, com falta de ar, com dor nas minhas costas. E a médica me deu lá um monte de remédio para tomar. E eu falei: Deus, o teu nome é glorificado em qualquer lugar que eu entrar. Seja no hospital, na UTI, no necrotério, no cemitério, no velório, aonde eu entrar, o teu nome é glorificado. E se eu tiver que passar, eu vou passar, porque eu sei que a vitória já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Ela já chegou, crente. Ela já chegou na minha e na tua vida. Use a tua fé.
cabeça baixa e meia luta. Passe a tua luta de cabeça erguida. Passe a tua luta louvando, cantando. Está doendo, está gemendo, passe cantando. Como a nossa irmã cantou. Passe marchando, passe marchando, passe adorando, passe louvando. O adversário da tua alma vai dizer: que negócio é esse? Eu estou se levantando, ele está adorando. Eu estou se levantando, ela está marchando. Eu estou se levantando, ela está indo para a igreja. Eu estou se levantando, ela está indo para os montes, ela está jejuando. Eu estou confundido. É isso que Deus quer de você. Passe a tua luta de cabeça erguida. Passe a tua luta marchando. Passe a tua luta adorando. Ela já chegou. Ela não está a caminho, ela já chegou. Ela já chegou. Quem te viu verá o que Deus vai fazer na tua vida. Quem te viu verá. Aleluia. Só Deus sabe como foi a minha semana, como foi o meu dia de hoje. Mas eu estou aqui para adorar Ele, porque eu sei que Ele vive e reina. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e que por certo já se levantou ao meu e ao teu favor nessa noite. Aleluia. Abram as vossas Bíblias. Aleluia. Eu vim com uma palavra de casa, mas aqui o Senhor já mudou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Salmos 20. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não pare de dar glória. Não pare de adorar. Não pare de dar glória. O Senhor, Ele diz em Isaías 51, no versículo 22: assim diz o teu Senhor, Jeová, o teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo. Ele vai pleitear a tua causa, igreja. Não desfaleça, não. Marche na terra, glorifique o nome dEle. Aleluia. Salmos 20. E diz assim: a oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o teu santuário e te sustente desde Sião. Lembra-te de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu. De novo, igreja, fala com fé, com autoridade. Conceda ao Senhor conforme o teu. É conforme o teu coração. É o que você está pedindo. É o voto que você fez com Deus. É o que você deixou no altar do Senhor. É a sua adoração, é o teu melhor. É quando você entrou por essa porta e disse: Deus, não me importa o que estou passando, mas eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. Conceda ao Senhor hoje conforme o teu coração. Conceda a Deus hoje conforme a tua petição. Aleluia. E Ele vem dizendo aqui: lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite o teu holocausto e conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos os pendões. Satisfaça ao Senhor toda a tua petição. O que foi que você pediu para Deus nessas 3 terça-feiras? Qual foi o voto que você já disse para Ele? O que foi que você tem colocado diante do altar do Senhor? Ele trouxe a resposta para você aqui. Conceda ao Senhor conforme a tua
confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. É de pé, não é caído, não é derrubado, não é chorando, não é humilhado. Nós estamos de pé nessa noite, porque a força do Senhor nos sustenta. Porque a força do Senhor te trouxe aqui. Você de você mesmo não estaria aqui nessa noite. Eu de mim mesma não estaria aqui nesta noite. Mas a força do Senhor nos sustentou. A força do Senhor nos trouxe aqui. A força do Senhor faz com que abrimos a nossa boca e não cessamos de dar glória para Ele. Isso é a força do Senhor. É a força do Senhor na minha e na tua vida. Salva-nos, Senhor, e ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos, aleluia. Quando clamarmos, aleluia. Você está clamando ao Senhor? Você está pedindo ao Senhor? Aleluia. E seja a petição conforme aquilo que você colocou no teu coração. Seja feita a tua petição conforme o que você colocou nas mãos do Senhor. Você tem projeto na tua vida? Você tem sonhos como eu tenho nas mãos do Senhor? Coisa linda. Pois o Senhor, Ele vai assinar, aleluia, o teu projeto. Você tem sonhos e projeto, Ele vai assinar o teu projeto hoje. Não vai ficar só no teu coração ou no papel, não. Não. Então sonhe, igreja do Senhor. Sonhe, sonhe, porque Deus vai realizar o teu sonho. Sonhe, sonhe, sonhe em fazer a obra do Senhor. Sonhe em fazer a vontade do Senhor. Sonhe em estar adorando ao Senhor na casa dele. Tenha sonhos de Deus na tua vida, porque Ele é Deus que realiza sonho. Ainda que você esteja como José, sozinho, pela tua parentela, jogado na cisterna. Ainda que você seja vendido, vendida. Ainda que muitos olham para você por cima. Ainda que quando você vira as costas, muitos murmuram de você. O Senhor é Deus que realiza sonho. Ele é Deus que realiza projeto na vida do homem e da mulher nessa noite. Clame ao Senhor. Ele conceberá conforme o desejo do teu coração. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. É por isso que o Senhor lhe disse, quando eu estava na minha cozinha hoje, sentada meditando na palavra do Senhor: minha filha, eu sou Deus que sara ferida. Ele está sarando ferida nessa noite. Como é difícil, aleluia, nós estamos na presença do Senhor com o coração angustiado, com o coração dorido, com ferida na alma. Eu sei, aleluia, como é difícil, mas hoje receba a tua libertação dessa ferida. Receba hoje a tua libertação. Deus está passando bálsamo no teu coração. Receba hoje, aleluia. E o Senhor, Ele diz mais aqui no versículo 4: conceda conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. A igreja pode se assentar. Me perdoe no nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Saiba pedir nessa noite, viu? Peça com sabedoria. Saiba pedir nessa noite. A palavra do Senhor diz, aleluia,
que nós temos que saber pedir. Então peça para o Senhor aquilo, aleluia, que você sabe que não vai te tirar da presença do Senhor, viu? Peça para o Senhor aquilo que vai te, aleluia, edificar mais ainda, para onde você passar ou para onde Ele te enviar, você possa contar os testemunhos. Eu estava assim, 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 Deus me deu assim, 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 e hoje, por onde eu passo, por onde eu vou, eu glorifico o nome do Senhor. Porque eu já visto que muitas das vezes a bênção em nossa vida, que o irmão ganha hoje, amanhã não está nem mais na igreja. Não é verdade? Acabou-se tudo. Então saiba pedir nessa noite. Deus, o Senhor me sonda e me conhece. O Senhor é o oleiro e eu sou barro. Então o Senhor me dá ali no ponto qual o Senhor sabe que não vá me tirar da tua casa. Que eu tenha tempo para cultuar, que eu tenha tempo para te adorar, que eu tenha tempo para fazer a tua vontade. E que o teu nome, acima de tudo, seja sempre glorificado na minha vida. Não adianta Deus te dar um emprego, que você vá trabalhar de domingo a domingo e tenha uma folga por dia. E a sua vida espiritual, como é que vai ficar diante de Deus? Você vai morrer espiritualmente. Deus não quer isso para você. Não adianta Deus te dar um salário, aleluia, ao qual você vai receber. Você só vai viver no shopping, na churrascaria, viajando, vai passar aqui na avenida, só vai olhar para a casa do Senhor e não vai nem entrar. Também não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Então saiba pedir tudo com sabedoria diante do Senhor. Eu preciso, Deus, e o Senhor sonda o meu coração e me conhece, me dê tudo ali no limite, no ponto certo. Aleluia. É o que o Senhor Ele quer de nós nesta noite, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que eu e você Ele precisa. Ele sabe tudo. Ele sabe como você saiu da tua casa, como foi seu dia hoje, o que você tem conversado com Ele desde sexta-feira, de quinta, de quarta, domingo, como foi seu domingo, como foi sua segunda. Ele sabe tudo. O voto que você fez com Ele esses 3 dias de terça-feira, Ele sabe tudo. Está tudo diante do altar do Senhor. Então aquieta teu coração, acalma teu coração, não fique ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa. Não, Deus não está me ouvindo, Deus não é na minha vida, eu já pedi, eu já clamei e nada. O Senhor Ele diz aqui para você, na palavra do Senhor: conceda ao Senhor conforme o desejo do teu coração. Essa guerra que você está, essa luta que você está enfrentando, é para uma exaltação de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido com o Senhor assim, que quando Deus Ele quer manifestar a glória dele na minha e na tua vida, é necessário Deus Ele mexer em algumas áreas da nossa vida, seja financeira, seja na nossa carne. É necessário Deus dar uma sacudida para Ele entrar e fazer o que Ele quer, porque senão nós não se desperta, irmão. A gente fica no comodismo. Então o Senhor Ele tem me ensinado dessa maneira, para Ele fazer o que Ele quer, para o nome dEle ser glorificado, para o nome dEle ser exaltado na minha e na tua vida, na tua parentela, na sua família, dentro da tua casa. É necessário Deus entrar lá e dar uma sacudida, a poeira levantar, porque às vezes a poeira está tudo lá embaixo, não é verdade? Então não se assusta não se preocupa não, viu? Não se preocupa, assim diz o Senhor. Está tudo no controle de Deus. Está tudo no controle dEle. Nada vai sair do controle dEle. O que Ele permitir é permissão dEle. Não se preocupe. Ele cuida, Ele cela, Ele dá livramento. Mas é necessário rebuliço. É necessário Deus dar uma sacudida. Às vezes, aleluia, tem algum Jonas dentro da tua casa, lá no porão,
Jonas? Até quando? E aí, Jonas? Até quando você vai ficar aí? O mar lá fora está agitado. A sonda já passou do barco. E Jonas está lá, bem sossegado. E às vezes pensamos, aleluia, que o vento, que essa tempestade que estamos passando é por nossa causa. Não é não. Às vezes tem Jonas dentro da tua casa que Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer trazer. Então o vento é necessário para ele saber que Deus é na tua vida, para ela saber que Deus cura, liberta, salva, transforma e abre porta onde não tem. O nome dele tem que ser glorificado. O nome do nosso Senhor tem que ser glorificado. Não estamos aqui nessa cadeira em vão. Eu não estou aqui diante do altar do Senhor contando história de carochinha para você. Aleluia. O meu esposo, aleluia, está ali com a minha filha. Ele ficou 6 anos afastado do caminho do Senhor. E eu sempre o tratando com muito amor, com muito carinho. E eu sempre dizia para ele: o Senhor tem falado da tua vida, meu amor. Ele vai colocar o anzol e vai puxar. Eu sempre dizia para ele: você é um vaso escolhido. Não adianta tu correr. E o Senhor sempre me dizendo uma única palavra: a mulher sábia edifica, a tola destrói. E eu guardava isso aqui na tábua do meu coração. Ia para as vigílias, ia para a campanha, ia para os cultos, fazia propósito e guardava a palavra do Senhor. E sempre me lembrava do que o Senhor dizia para mim: eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou trazer. Ele está aqui, irmão. Aonde eu vou, ele vai comigo. E eu amo ele, ele sabe disso. Então nessa noite não se assuste com esse vento que você está passando. Não turbe o teu coração, porque Deus já entrou na tua guerra. Ele já entrou na tua guerra. Ele vai pleitear todas as tuas situações, está no controle dele. Não se preocupe nessa noite. Assim diz o Senhor para ti: não se preocupe. Se você ouvir alguma coisa da sua parentela, se as portas se fecharem, se algum rumor vier até a ti, não temas. Assim diz o Senhor: não temas. Ele está no controle dessa situação. E nada vai sair do controle de Deus. Nada vai sair do controle de Deus. Aleluia. Você já pediu, você já orou, você já fez um voto com o Senhor. Deixa agora o negócio com Ele. Deixa Ele agir na tua vida. Não queira pôr a mão onde não é para você pôr. Deixa Deus agir. Não é por muito falar que você vai ser ouvida, viu? Não é por muito falar que você vai ser ouvido. Deixa Deus agir. Deixa Ele fazer conforme a vontade dEle. Deixa Ele fazer, igreja do Senhor. Ele não precisa de ajuda minha e nem sua. Às vezes queremos dar uma ajudinha para Deus, não é verdade? Queremos dar uma ajudinha. Ele não precisa. Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Ele vai fazer tudo da maneira que Ele quiser. E depois que o vento se acalmar, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na tua vida. Sabe por quê, igreja? Porque o Senhor, Ele sabe o preço que eu e você tem pagado. O Senhor, Ele sabe as lágrimas que eu e você tem derramado. Ele sabe que mesmo na nossa fraqueza, dobrando o joelho 10, 15, 5 minutos, nós temos pedido para Ele. E tem subido diante do Senhor. E o
Senhor, Ele não despede ninguém de mão vazia. Aleluia, Senhor. Não despede ninguém de mão vazia. Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em curar, Ele tem prazer em abrir porta. Então hoje Deus está visitando as suas necessidades. Todas as suas necessidades Ele está visitando hoje. Há uma preocupação no coração de alguém aqui nesta noite. Há uma grande preocupação no coração de alguém aqui esta noite. E o Senhor diz assim para você: presta atenção. Essa situação que você está passando é para que o meu nome seja glorificado. Essa situação em que você se encontra hoje é para que o meu nome seja glorificado, porque eu vou mudar a página da tua vida. Ele vai mudar a página da tua vida. Então passe de cabeça erguida. Aleluia. Passe louvando ao Senhor. Passe adorando ao Senhor. Porque a vitória já é minha e sua. No nome de Jesus. A igreja se coloca em pé. No nome do Senhor Jesus, se coloca em pé. Aleluia. Glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra, essas 3 terça-feiras. O que o Senhor Ele tem falado com você. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Por onde você andar, por onde você entrar, que Deus Ele te proteja, Ele te guarde, Ele esteja guardando a tua saída e a tua entrada. Que Deus te dê livramento no volante. Que Deus te dê livramento na sua firma, na sua empresa. Que Deus te dê livramento aonde você trabalha, nos seus filhos, na escola. O Senhor hoje é Deus de livramento na minha e na tua vida. Porque o nosso aniversário, Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas a mão do Senhor, ela está sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Quantos livramentos o Senhor tem dado? Quantos livramentos Deus tem dado à nossa vida? Meu Deus, nós vamos ficar aqui a madrugada toda só adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor por tantos livramentos. Vemos tantas coisas aí, mas estamos guardados debaixo das mãos onipotentes de Deus. Estamos guardados, porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor, ela é como chama de fogo. Então aonde eu e você estiver, os olhos dele estão lá. Aonde eu e você estiver, os olhos dele estão lá. Receba o livramento. Receba o livramento de Deus nessa noite. E aguarde a notícia. O Senhor, Ele é teu advogado. Ele é teu juiz. Ele é promotor. E a única caneta de ouro que vale na minha e na tua vida é a assinatura dele. Dele, não é do homem. Talvez você já tenha aí. Irmão, marcaram a minha audiência para o ano que vem, 2016. Marcaram